Tenho repetido aqui várias vezes que a qualidade, a excelência de um marceneiro não está na mesa que ele faz, está na qualidade que ele tem das metodologias que ele escolhe antes de produzir a mesa. Como é que ele organiza a oficina dele, quais são as ferramentas que ele usa para fazer suas mesas e cadeiras, como é que ele estabelece critérios de cobrança dos clientes, quer dizer, é um pacote. E geralmente a gente não percebe isso, né, de maneira geral. Nós temos um conceito que eu tenho desenvolvido, que eu vou definir como mercado de conceitos. Isso não tem a ver com digital nem com futurismo, isso vale para qualquer coisa. O mercado de conceitos é uma coisa invisível. Antigamente se chamava mercado editorial, produção de livros, mas não é isso que a gente está falando. Existe em qualquer área pessoas que defendem determinadas ideias e narrativas, e essas ideias e narrativas geram metodologias, e essas metodologias são usadas pelas pessoas para melhorar de vida. E muitas vezes, como é o caso agora nessa expressão, nessa hashtag transformação digital, que a transformação digital nada é mais do que uma hashtag, as pessoas dizem assim, vamos fazer transformação digital, e as pessoas não enxergam, da mesma maneira que tem o mercado de sorvete, da empada, o mercado das calcinhas, das cuecas, de tudo, existe um mercado de conceitos futurista, em que existem várias visões sobre o que é, no caso, a hashtag transformação digital. E as pessoas acham que estão comprando todos sempre a mesma coisa. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Então, quando a gente vai pensar, e aí a gente está lendo aí o Taleb fala em meta-leis, num determinado momento do livro dele, né? O Taleb é mais artístico, e ele fala em meta-leis. E aí acaba não desenvolvendo a ideia, mas meta-leis é a epistemologia. Meta-leis é refletir como reflete. Meta-lei é o marceneiro que pensa sobre as ferramentas da marcenaria. E no caso, quando a gente está falando do mercado de conceitos, é você pensar como você produz os conceitos. E você tem que pensar como que existe um mercado de conceitos. Existem pessoas que vendem conceitos nesse mercado e existem diferentes conceitos nesse mercado. Quanto mais a gente tornar visível esse mercado de conceitos, quanto mais a gente refletir sobre esse mercado de conceitos, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai ter a possibilidade de melhorar a produção, entre aspas, de mesas e cadeiras. Então, quando a gente pensa nesse mercado de conceitos do futurismo competitivo, e a Bimodal está nesse mercado, né, a gente tenta fazer a nossa futuração do mundo pós-digital, e o digital, usando aí a linha talebiana de pensar, né, o digital é um cisne negro estrutural. Quando o Taleb fala em cisnes negros, ele fala da derrubada das Torres Gêmeas, ele fala do Líbano, ele está falando de cisnes negros conjunturais. Quando a gente fala da internet, nós estamos falando de um cisne negro estrutural, que é uma coisa que vai marcar para sempre. As Torres Gêmeas passaram, já tiveram lá, mataram Bin Laden, tem aquele filme que mostra como mataram, etc, etc. A coisa foi para frente. Fizeram algumas mudanças nos aviões, etc. E a coisa foi para frente, foi conjuntural. A guerra no Líbano é conjuntural, durou 5, 10, 15, 20 anos, mas de um determinado momento aquilo ali passou. Só que quando a gente criou a escrita não passou. Quando a gente começou a falar, a coisa não passou, a coisa se incorporou. São coisas que se incorporam, então são estruturais. E dali para frente, a sociedade não é mais a mesma. Então nós estamos falando de cisnes negros estruturais. E qual é o grande pecado que o mercado de futurismo tem cometido? Quando a gente está falando de cisnes negros conjunturais, no prognóstico de cisnes negros conjunturais, e lidar depois com esses negros, como é o caso da pandemia, né? São cisnes negros conjunturais em que você
aquilo passa. E para você fazer a previsão desse cisne negro, você está usando um tipo de futurismo que a gente chama aqui de futurismo normal. É um futurismo que é um futurismo para conjuntura. Quando a gente começa a pensar em pandemia, a gente começa a trabalhar num futurismo extraordinário. E quando a gente fala do digital, é um futurismo super extraordinário. Aí eu fiz uma tabelinha que eu coloquei. Pandemia, futurismo extraordinário. Revisões teóricas, mudanças conjunturais. No estrutural, no cisne negro estrutural, a gente tem revolução midiática, revisões filosóficas mais profundas e mudanças estruturais. E aí tem uma coisa que o Thomas Kuhn fala, nosso querido Thomas Kuhn, né, que ele diz que nesses momentos de grande anomalia, os conceituadores convencionais, eles são os que têm mais dificuldade de mudar. E esse é um problema que a gente está vivendo. Porque as pessoas saem correndo para o médico, e o médico convencional é justamente aquele que tem a receita para a antiga doença e não para a nova. E o Thomas Kuhn fala isso, não vem, porque as pessoas estão tão comprometidas com aqueles conceitos, estão tão se beneficiando daqueles conceitos, elas sobrevivem daqueles conceitos, né? O ego delas está praticamente ligado àqueles conceitos, e aí aquelas pessoas têm muita dificuldade de rever aqueles conceitos, porque é como se ela estivesse tirando, né, fazendo uma transfusão da medula, uma transfusão da espinha. É mais isso, ela não consegue tirar a espinha e botar outra. É estrutural. Então ela não consegue ajudar. E aí o Thomas Kuhn diz, olha, toma cuidado. Ele, inclusive, no livro dele, ele é mais radical. Ele diz, para que um novo paradigma surja, precisa morrer toda uma geração. Porque ela não consegue separar o ego dos conceitos. E as pessoas estão recorrendo aos futuristas convencionais. É por isso que a Bimodais tem cumprido um papel diferenciado. Porque a gente vem de fora, a gente não está comprometido com esses conceitos que estão aí. A gente vem trazendo coisas diferentes e novas. E aí eu vou repetir a frasezinha, né, para fechar aqui a nossa conversa, que eu já usei, que eu gostei, e que eu vou, quando a gente gosta, a gente pode repetir. Que a gente está usando roupa de ciclista para andar a cavalo. A gente tem que moldar o tipo de futurismo para entender o pós-digital. Sair do futurismo normal e o extraordinário para o super extraordinário. É um pouco por aí. O que vocês dizem? A Bimodais é a melhor escola de futurismo competitivo do Brasil. Nós estamos completando agora 3 anos, mais de 300 alunos já passaram por aqui. Nós estamos mostrando de maneira muito mais estruturada o digital. Estamos lançando agora o programa Associados Bimodais. Você entra de associado pela Eduz e a cada novo aluno que você trouxer para a escola, você ganha R$300. Vou repetir, R$300. Se você quer participar da Bimodais e fala assim, cara, eu não tenho grana, você entra e traz 2 amigos, você não paga nada. Ah, eu não quero ganhar esse dinheiro, né? Pô, então, cara, indica 2 pessoas, vem você com mais 2. Eles 2 vão pagar os 600 e você não vai pagar nada. E depois eles podem multiplicar isso. E se você quiser entrar num programa mais sofisticado ainda, aí você fala comigo. Porque você pode ser um levantador de parceiros que vão ganhar 300 e você vai ganhar em cima dos outros 300. Aí você fala comigo. Vamos ser bimodal. É uma mudança. É a pílula vermelha para você sair de Matrix. Você não só vai estar se ajudando, como ajudando a outras pessoas e participando de um movimento, né, de uma escola 100% online, 100% startup, que não depende de ninguém, que constrói o seu conhecimento de forma totalmente autônoma. Participa desse projeto. Bora! O link está aqui embaixo para você poder entrar e participar. Tá bom? Um abraço.